E aí, galerinha do segundo ano, vamos lá para mais uma aula aqui de matemática. Nosso conteúdo de hoje vai ser pirâmides, tá certo? Aqui tem uma ilustraçãozinha aqui das pirâmides do Egito, né? Mas vamos lá trabalhar então o primeiro conteúdo de pirâmide. O que é uma pirâmide em matemática? Em matemática nós dizemos que uma pirâmide nada mais é do que um sólido geométrico. Lembrando que quando a gente diz em matemática que eu tenho um sólido geométrico, eu digo que eu tenho uma figura 3D, ou seja, que tem comprimento, largura e altura, beleza? E aqui vai falar que a base é um polígono e cujas faces laterais serão sempre triângulos, tá certo? Então, toda e qualquer pirâmide, a área lateral vão ser formadas por triângulos, ok? E a quantidade de triângulos na lateral vai depender exatamente da quantidade de arestas que você tiver na base, tá certo? E aí, o detalhe também é que, por exemplo, aqui eu vejo que uma pirâmide eu tenho um vértice superior e a quantidade de vértices é exatamente a soma de vértices da base, né? No caso aqui eu tenho 6 vértices, beleza? Mais um, sempre mais um que é o lado da ponta, que é o vértice superior, ok? E aí eu tenho a aresta da face, eu tenho a altura, eu tenho a aresta da base, ok? E aí aqui fala que a altura da pirâmide é um segmento perpendicular à base que passa por V. Essa é uma definição, né? A gente sabe que a altura ela precisa formar um ângulo de 90 graus, ok? Então vamos prosseguir um pouquinho aqui. Quando é que eu tenho uma pirâmide regular? Gente, a pirâmide eu vou ter regular se ela aceitar essas duas condições. A primeira é que a base da pirâmide precisa ser um polígono regular, ou seja, a figura formada pela base precisa ter o mesmo tamanho dos lados e o ângulo, a inclinação vai ser sempre a mesma. Lembrando que a palavra regular na matemática significa congruente, e a palavra congruente e regular significa igual, ok? Ele diz que a projeção ortogonal do vértice P coincide com o centro do polígono, ok? Então, exatamente essa linha azul aqui, ó, tá vendo? Sempre vai formar um ângulo de 90 graus e vai formar uma reta. Observe que vai formar uma reta aqui ortogonal. Lembrando que a palavra ortogonal é a mesma coisa que perpendicular, beleza? Então, tá dizendo que vai formar 90 graus. Quando eu olho aqui, ó, essa mesma projeção ortogonal, isso aqui não vai ser ortogonal, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa projeção, essa altura, ó, não forma 90 graus. Aqui é uma abertura menor que 90 graus, porque 90 graus seria aqui assim, ó. Tá certo? Então, essa diferença aqui, ó, não deixa com que essa pirâmide seja chamada de regular, ok? Essa pirâmide inclinada, nós vamos até dar um nome para ela, ó, oblíqua, ok? E essa pirâmide aqui, que é regular, a gente vai chamar ela de pirâmide reta, né? Então, todas as pirâmides que forem reta, tá certo? Ou seja, não estiverem tortas, a gente vai falar que é uma pirâmide regular, beleza? Então, bora lá. Próximo. É, um caso especial aqui de pirâmide é exatamente o tetaedro, né? A gente trabalhou muito isso aqui nos poliedros, né? Tetraedro significa é um sólido geométrico que tem 4 faces, e no caso todas as faces são iguais, porque ele é regular, né? Sendo regular, e aí é a única pirâmide que você pode, qualquer face pode ser a base, beleza? Qualquer face. Se você virar, por exemplo, essa face aqui, ó, se eu quiser colocar ela como base, basta eu deitar essa aqui e colocar isso sobre uma superfície plana, beleza? Aqui eu tenho o esqueminha da planificação desse tetraedro para você visualizar que todos esses 4 triângulos aqui têm o mesmo tamanho, são congruentes, são todos iguais. Por isso que quando eu formo o tetraedro, eu falo que ele é regular, ok? Que além dele estar reto, né? Ele ainda são todas as figuras regulares, beleza? Vamos lá para o próximo. Apótema, né? Essa palavrinha diferente, né? A apótema a gente nomeia com uma letra A minúscula, que aqui tem o APB, eu vejo o APB significa apótema, tá? AP de apótema e B de base. Então eu tenho o apótema da base e aqui eu tenho esse vermelho aqui, ó, que eu vou chamar de apótema lateral, ou só AP, tá vendo? Aqui bem aqui no desenho tem a definição de AP e APB. Tudo é apótema, tá certo? Qual a diferença? Que uma vai ser da base e uma vai ser da lateral, e você precisa tomar cuidado, porque muitas vezes os alunos acabam confundindo essa apótema lateral aqui com essa altura da pirâmide, beleza? A altura da pirâmide não é apótema, beleza? A altura da pirâmide é esse esquema aqui nessa linha, nessa reta, né, que você está vendo aqui que eu estou mostrando. A apótema lateral é essa linha vermelha, essa reta vermelha aqui, segmento de reta. E a apótema da base é exatamente essa partezinha aqui, ok? Muitas vezes a noção de apótema fica mais clara para os alunos quando eles falam assim, a apótema é como se fosse o raio
de uma figura, de um polígono, quando ele não é um círculo? É mais ou menos essa mesma definição, tá certo? É quando você pega do centro geométrico do polígono e vai até a aresta oposta aí, né, do polígono. E interessante é que essa apótoma, ela divide esses duas partezinhas aqui, né, os dois segmentos aqui, ó, dessa aresta, em partes iguais, beleza? Por isso que a gente costuma até associar essa ideia de apótoma como se fosse um raio, só que de um polígono. A gente não vai usar a definição de raio, porque raio a gente usa quando nós temos um círculo, ok? Então vamos lá. Aqui tem um esqueminha da planificação, no caso dessa pirâmide de base quadrada, ok? É interessante também que aqui vai falar do volume de uma pirâmide, né? Eu costumo ter a seguinte noção, né? Eu queria que você associasse com essa ideia aqui, que é mais tranquilo, tá? O volume de qualquer pirâmide, né? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui tem um esqueminha para te mostrar. É como se eu tivesse um prisma, tá vendo um prisma? O volume do prisma é dividido por 3, né? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. No caso da pirâmide, vai ser o volume do prisma dividido por 3, exatamente como se eu tivesse a ideia de que nenhum prisma conseguisse encaixar dentro dele exatamente 3 pirâmides, ok? E aí, o que acontece? O esqueminha, para você não esquecer isso, né? E aí é um macetezinho, né? Eu costumo pensar do seguinte modo, ó, aí vai um macete. Então, primeiro macetezinho. Eu tenho duas situações para volume, tá, gente? Esse é o macete para volume. Quando as figuras não são pontudas, a gente poderia falar de bases paralelas, né? O volume vai ser sempre área da base vezes a altura. Ou seja, o volume do prisma, por isso que a gente fala que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Quando as figuras são pontudas, e aí quais são as figuras pontudas? Eu tenho o primeiro exemplo aqui, a pirâmide. Vou estar trabalhando com vocês a ideia do cone, ok? Então, todas as figuras que você tiver pontuda, e aí no caso, um exemplo que a gente está trabalhando aqui agora são as pirâmides, observe que ela é pontuda aqui, ó. O volume dela vai ser sempre a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, se você tiver em mente essas duas formulazinhas aqui, você consegue fazer o volume de praticamente quase todas os sólidos geométricos, né? A diferença vai ser só os troncos, mas todas as outras você consegue fazer tranquilamente, né? E exceção da esfera também, beleza? Por quê? Porque a área da base da figura é geometria plana, né? Ou seja, ou é um quadrado, ou é um retângulo, ou é um triângulo. Então, basta lembrar dessas formulazinhas aí, ok? Um hexágono também. Então, são isso aí, beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos aqui treinar um pouquinho nas questões, né? A questão aqui diz assim, um enfeite em formato de pirâmide regular, então já sei que é uma pirâmide reta e de base quadrada, tem um lado da base medindo 10 centímetros e a altura de 30 centímetros. Qual é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide? Então vamos aqui, ó. Então a base é quadrada, eu vou fazer aqui um desenho, né? Não é um dos melhores, mas vamos lá, ó. Ok? Então, vamos fazer a pirâmidezinha aqui. Então essa é a pirâmide que a questão está dizendo ali. Aí o camarada chega pra gente e fala assim, ó, que ela é de base quadrada e tem um lado da base medindo 10 centímetros. Então, isso aqui é 10, aqui também é 10, certo? E aí ele fala que tem uma altura de 30 centímetros, né? Então, essa medida aqui, ó, essa altura, né, que forma um ângulo de 90 graus, é 30 centímetros. Ele quer saber o volume em centímetros cúbicos. Observe que as unidades já estão em centímetros, então não precisa transformar, não precisa converter nada. Basta lembrar que como a figura é pontuda, né? Ou seja, o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base aqui é a área de um quadrado. Lembra que o quadrado é lado vezes a altura dividido por 3. Então, o volume dessa pirâmide vai ser 10 vezes 10 vezes a altura, que é 30, dividido por 3, né? Aí você pode multiplicar todo mundo em cima e dividir por 3. Eu vou aproveitar aqui, ó, eu vou simplificar esses dois para facilitar a minha conta. 10 vezes 10 é 100, 30 dividido por 3 vai dar 10 também. Então, no caso aqui, na verdade, eu vou ter 1000 centímetros cúbicos, beleza? Tá aqui o volume dessa pirâmide. Lembrando que se a questão estivesse me solicitando isso aqui em litros, eu poderia dizer que isso aqui é a mesma coisa que 1 litro, beleza?
Aí você poderia falar, como assim, professor? Ó, lembra que nas conversões para litro, lembra que a unidade padrão nossa aqui é o decímetro cúbico, né? Então, se eu estou aqui quero voltar para cá, ó, divide por 1.000. Então, se eu pego 1.000 e divido por 1.000, vai dar 1, exatamente 1 litro, beleza? Mas como a questão que é em centímetros cúbicos, está aqui, ó. Letra E, beleza? Vamos para o próximo item. Qual o volume de uma pirâmide regular hexagonal com 50 centímetros de altura e 20 centímetros de aresta da base? Então aqui ele quer saber o volume. Então olha só, ele está dando a altura, certo? Ele fala que a altura é 50 centímetros e fala que a aresta da base mede 20. Então basta fazer o volume também. Nesse caso aqui, se quiser desenhar a pirâmide, mas não tem necessidade, né? Lembra que o volume da pirâmide era da base vezes a altura dividido por 3. Detalhe que essa base, né, se a pirâmide é chamada de irregular hexagonal, lembra que a pirâmide ela recebe o nome de acordo com a base. Então, se ele está falando que a pirâmide é hexagonal, ele está dizendo que a base é um exatamente a área da base, beleza? Lembrando que a área da base de um hexágono é 3L² raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, a área da base aqui vai ser 3 vezes o 20² raiz de 3 dividido por 2. No caso, a área da base aqui ó, vai ser 3 vezes o 20², que dá 400, raiz de 3 dividido por 2. Simplificando aqui o 400 dividido por 2, ó, porque como é multiplicação, a gente pode fazer isso, beleza? Então, no caso aqui, eu vou ter 200. 200 vezes 3 dá 600, né? Então, 600 raiz de 3. Aqui eu poderia colocar centímetros quadrados, mas no caso eu preciso só do valor para terminar a conta, né? Então, o volume dessa pirâmide vai ser 600 raiz de 3, cara da base, vezes a altura que ele falou para a gente que era 50. Tudo isso dividido por 3. Vou pegar os 600 aqui e vou dividir por 3. Então, eu vou ter um volume de 200 raiz de 3 vezes 50. Multiplicando 50 por 200, né? 5 vezes 2 dá 10. Boto os 3 zeros aqui, ó. Raiz de 3 centímetros cúbicos. E aí você vai lá e procura essa resposta, e quando você for vir aqui, você vai ver que é exatamente o item A. Beleza? Vamos para a próxima. Na próxima questão, o que acontece? Ele fala assim, as arestas laterais de uma pirâmide reta medem 15 centímetros e sua base é um quadrado cujos lados medem 18. A altura dessa pirâmide em centímetro é... Então vamos lá. Fala que a base é um quadrado. Então, pirâmide, base, quadrado. Deixa eu tentar desenhar aqui de novo para a gente poder resolver a questão, né? Então, tentando desenhar aqui mais ou menos, só para a gente ter uma noçãozinha do desenho, beleza? Então, pirâmide, base, quadrado. Aí o camarada chega para a gente e fala que as arestas laterais medem 15, né? Então, quando ele diz aresta lateral, né? Ele está falando que isso aqui mede 15 centímetros, ó. Certo? E ele fala que a sua base é um quadrado de lado 18. Então, isso aqui tudo mede 18 centímetros, certo? Ele quer saber a altura. Então, aqui, ó, vou fazer exatamente a apótema. Ó. A apótema, que é o raio, né? Só que eu vou fazer assim, eu vou puxar para o lado aqui, ok? Te aconselho a fazer sempre desse jeito, exatamente porque você vai visualizar aqui um triângulo retângulo. Então, o raio, a apótema, né, metade dessa aresta da base aqui, no caso aqui é 9, né? Lembra que eu disse para vocês que funciona quase que como um raio, né? Ok? A aresta seria o diâmetro e a apótema seria o raio, mais ou menos essa mesma noção aí, ok? Então aqui, ó, aí agora eu vou descobrir a altura é o que ele quer saber, ó, esse H aqui, certo? E aí, lembra que eu coloquei exatamente nessa linha vermelha, mas eu posso colocar também aqui, ó, vou até fazer na cor preta aqui, ó. Observe que eu tenho aqui, né? Não tá muito bonito não, mas isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Beleza? E esse triângulo retângulo, eu sei que isso aqui vale 15 e eu sei que aqui é 9, falta só descobrir o H, né? Então, para descobrir o H, você precisa fazer exatamente o quê? Teorema de Pitágoras, né? Onde você vai ter exatamente que o 15 ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais a apótema ao quadrado. No caso, vai ser isso aqui, ó. Então, no caso, eu vou ter 225, né? Mais h ao quadrado, mais
81, que é exatamente o resultado disso aqui. H ao quadrado mais 81 igual a 225. O H ao quadrado vai ser igual a 225, né? Menos 81, ok? Isso aí vai dar exatamente uma altura de 144, né? Altura ao quadrado, onde eu preciso tirar a raiz. Lembrando que normalmente a gente coloca mais ou menos. Como a gente está trabalhando com geometria, não coloco negativo porque não tem medidas negativas. Então fica só o mais mesmo, né? Aí fica aqui, ó. Não precisa nem colocar o mais se você não quiser, ok? Aqui vai dar exatamente 12 centímetros, beleza? Com isso aqui agora você conseguia calcular qualquer coisa que a questão te pedisse. Mas como a questão só pede a altura em centímetros, tá aqui a resolução. E matamos a charada e vamos para o próximo item. O próximo item é exatamente o conteúdo de corpos redondos, certo, gente? O que acontece? Na matemática, eu costumo usar uma palavra chamada de secção, tá? Quando eu falar secção, o que é secção? É um corte, ok? Então, para você saber se uma figura é um corpo redondo, basta você visualizar se quando você seccionar, ou seja, quando for feito um corte, né? Pensa aqui, ó. Se eu fizesse um corte nesse objeto aqui, eu pergunto, essa face que vai ficar aqui, ela vai ficar vai virar um polígono ou ela vai virar um círculo, né? E aí, imaginei, vamos fazer uma imagem mental aqui, ó. Fiz o corte. Essa face aqui que vai ficar mostrando, ela vai ficar exatamente assim, ó, vai ficar igual a de cima, ó. Só que eu vou ter um cilindro menor, certo? Então, toda vez que você fizer uma secção e essa figura continuar formando um círculo, a gente diz que eu tenho um corpo redondo. Isso acontece aqui. Se você seccionar, você vai continuar tendo aqui, ó, um corpo redondo. E aqui é a mesma coisa, se eu pegar esse aqui e cortar, como se fosse a laranja, né? Cortar a laranja, observe que aqui, ó, vai continuar tendo também essa secção, ó. Eu vou continuar tendo aqui uma face circular, certo? Então eu tenho, aí no caso aqui, ó, esses três objetos que nós vamos trabalhar agora. O cone, o cilindro e a esfera, que são três objetos chamados de corpos redondos, ok? Costuma cair muito em questões de vestibulares. Vamos lá para o próximo item. Então, se a gente está falando de corpo circular, é preciso ter em mente o comprimento da circunferência. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que perímetro do círculo. Não posso esquecer isso, tá certo? Por quê? Porque o círculo ele não tem lado, então a gente calcula o comprimento dele, que é exatamente essa linha vermelha, tá certo? Então, calcular comprimento é calcular a linha vermelha, calcular a borda. E toda vez que eu calculo borda, eu calculo o perímetro. E o perímetro é a fórmula 2πr, ok? A área é exatamente a superfície em amarelo, certo? A gente calcula como sendo πr ao quadrado, ok? E aí vamos lá, né? Então, o cone, o que acontece no cone? Ele tem essa parte aqui arredondada, né? O cilindro tem essa parte arredondada e a esfera é totalmente arredondada. Por quê? A diferença do cone e do cilindro para a esfera é que eles têm ainda uma parte que é plana, que é exatamente a base, ó. Tá vendo? Observe que a base aqui é um círculo, ó. Tá vendo? O cone só tem uma e o cilindro tem duas, né? Tem a superior e a inferior, ok? No caso aqui é da esquerda e da direita. Beleza? Já a esfera não, a esfera é totalmente arredondada. Vamos lá. Área da superfície esférica. Então, se a gente quisesse calcular, imagina que eu quisesse cobrir essa esfera, quisesse encapar uma esfera, né? Um globo, uma bolinha de isopor circular, né? No formato esférico. Para calcular essa superfície, o tanto de papel que nós iremos gastar, a fórmula é 4πr quadrado. Agora, se eu quero descobrir quanto que eu consigo, eu quero encher um balão em formato esférico com água. Como é que eu faço? Volume. 4πr ao cubo dividido por 3. Eu até te aconselho você colocar assim, ó, todo mundo sobre 3, que é até mais fácil, ó, 4πr cubo dividido por 3, beleza? Ok? Então, bora lá para as questões que podem aparecer para você visualizar isso aqui na prática. Pretende-se encher uma bexiga até que ela atinja 40 centímetros de diâmetro. Lembrando, gente, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, você está falando que o diâmetro é igual a 40, logo eu posso dizer que o raio é 20, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é a metade do diâmetro. Não posso esquecer isso aqui também, ok? Definição. Considere que essa bexiga é esférica, ok? Quantos litros aproximadamente de água serão necessários? Então vamos lá, ó. Lembrando que aqui está trabalhando com a ideia de centímetros, só que eu vou trabalhar com a ideia de decímetro, porque lembra que o decímetro, quando eu fizer o volume, já vai me dar a resposta em litros, né? Então, se eu tenho um raio de 20 centímetros, eu posso dizer que eu tenho um raio de 2 decímetros. Ah, professor, não entendi isso aqui. Lembra que
eu tenho metro, decímetro e centímetro. Para transformar de centímetro para decímetro, basta dividir por 10. Então, quando eu pego os 40 e divido por 10, dá 4. Quando eu pego a metade, dá 2, né? Ou se eu pego 20 e divido por 10, também dá 2. Então, já está aqui o valor do raio. Como ele quer saber o volume, lembra que o volume é 4πr² dividido por 3. Então, basta, ó, a única coisa que você precisa para calcular o volume, a área da superfície esférica, é o raio, tá? O raio é o objeto mais importante para calcular todos os itens que você tiver de corpo redondo, né? Porque todos eles vai precisar do raio, tá bom? Beleza? A não ser quando for item específico. Então o volume aqui vai ficar assim, ó. O volume vai ser 4 vezes o π, que eu vou deixar indicado, ok? Vezes o raio, que é 2 ao cubo. Dividido por quanto? Por 3. Então o volume vai ser 4 vezes o π vezes 8, né? Que é 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 3, ok? 4 vezes 8 costuma dar exatamente 32. Aí eu vou deixar o π aqui, ó, dividido por 3. Aí, se você quiser deixar indicado, você até pode fazer. Mas ó, isso aqui ó, já é minha resposta em litros, tá? Ok? Mas se quiser resolver para deixar o valor em decimal, substituindo o π no caso aqui por aproximadamente 3,14, eu vou até fazer com vocês aqui para ver quanto é que dá. Então, 32 aqui nós vamos ter que multiplicar por 3,14, certo? E depois dividir por 3. Então, isso aqui vai ser exatamente assim, ó. Quando eu multiplico 32 vezes 3,14, lembrando que essa multiplicação aqui, ó, basta tirar a vírgula, multiplicar 314 vezes 32, depois deixar dois números depois da vírgula, beleza? Essa multiplicação aqui, ó, quem fizer sem vírgula vai dar exatamente 10.048. Coloca duas casas depois da vírgula. No caso, vai ficar exatamente 100,48, que divide por 3, tá? Então, o volume aqui, ó, vai ser igual agora, ó, dividindo por 3, aproximadamente, tá, gente? Aproximadamente 33,5 litros. Beleza? Ou, se deixar o π indicado, 32 π sobre 3, ok? Vamos para o próximo item. 2. Calcule a área da superfície esférica. Então, quer calcular a área da superfície esférica? Aí eu dei duas medidas, né? Um raio e um diâmetro. Lembrando que quando eu dou diâmetro, é para você lembrar que isso aqui é a metade do raio. Então, hoje eu sei que o raio aqui é 6 centímetros. Lembra que a área da superfície esférica é 4πr². Então, é só substituir, ó. 4 vezes π vezes o raio, que é 7². Então, a área aqui vai ser 4π vezes 49. Então, quando você pegar e multiplicar 4 vezes 49, 160 com 36, 196. Então, vai dar exatamente 196 π centímetros quadrados. Se você quiser substituir o π por 3,14, é só fazer a multiplicação, beleza? Aqui é a mesma situação, ó. 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes o π vezes 6². Então, a área da superfície esférica aqui vai ser 4π vezes 36, onde a área aqui vai ser exatamente 120 com 24, 144. Vai dar exatamente 144 π centímetros quadrados, ok? Se quiser ter uma aproximação maior, é só multiplicar por 3,14 aqui o valor do π. Beleza? Substituir e multiplicar. Aí você vai ter um valor mais próximo aí do real. Lembrando que vai dar um valor aproximado porque o π é um número irracional, ok? Vamos para o próximo item. Duas esferas de chumbo, uma de 3 centímetros e outra de 6, de raio, fundem-se e formam outra esfera, calculando o raio dessa nova esfera. Então, assim, gente, ó, como está falando de volume, né? Quer saber exatamente o volume, né? Porque se elas se fundiram, né? Elas se misturaram. Então, eu poderia calcular o volume 1, que é o volume da esfera de 3 centímetros. Lembrando que o volume é 4πr². Esse volume 1 dividido por 3, né? Obviamente. Aqui ficaria exatamente 4 vezes π vezes o raio, que é 3², dividido por 3. Eu não vou mexer nessas partes aqui, eu vou mexer apenas no raio, tá? Então, o volume 1 vai ficar exatamente assim, ó, 4π vezes 27, dividido por 3, ok? Se você quiser simplificar aqui, você até pode simplificar aqui, ó. Beleza?
Vamos lá. Aí se você simplificar ali, né? Vou até simplificar, vai ficar assim, ó, 4π vezes 9, né? Isso aqui vai dar exatamente assim. Vou parar aqui, ó. Tá? Eu até poderia multiplicar também o 4 vezes 9, mas vou parar aqui para a gente poder fazer a analogia dos dois, ok? Então, olha só, o volume 2 vai ser 4 vezes π vezes o raio ao cubo, que no caso o raio é 6, então fica 6 ao cubo, dividido por 3. Então, o volume 2 vai ser igual a 4π vezes 6 ao cubo, que é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar exatamente 216, ok? E aí eu preciso aqui, ó, esse 216 também dá para dividir por 3, ó. Se você fizer essa divisão aqui também, igual eu fiz aqui, já que o raciocínio é o mesmo, ó, como eu simplifiquei aqui, eu também vou simplificar aqui, beleza? Vai ficar 4π vezes o valor da divisão aí, que dá exatamente 72, ok? Aí agora, já que eu parei aqui, o que acontece? O volume da nova esfera, tá? Então vou colocar o Vn, que seria o volume da nova esfera, beleza? O que é o volume da nova esfera? É exatamente a soma do volume 1 mais a soma do volume 2, porque as esferas se fundiram, né? Então se elas se fundiram, elas se misturaram, ok? Tornando-se uma só. Então, o Vn aqui, ó, vai ser exatamente, e ele quer saber o raio, né? O Vn vai ser exatamente o 4π vezes 9 mais 4π vezes 72. Aí o volume novo aqui, ó, eu teria que calcular esse volume também, seria assim, ó, 4π, aí o R ao cubo, né, no caso aqui, ó, dividido por 3, certo? Aqui eu teria, ó, 4π. Como tá vendo esses 3 aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que eu não ia dividir exatamente para não dificultar a conta? Eu vou devolver esse 9 aqui, o valor que eu tinha inicial para te mostrar uma situação, mas a gente conseguiria fazer tranquilamente com esse 4,72, com esse 9,72 aqui também, tá bom? Nós conseguiríamos fazer também, mas eu vou devolver exatamente para facilitar a compreensão de vocês aí, ok? Então aqui, ó, vai ficar exatamente assim, ó. Ok? Então, ó, deixa assim que é mais fácil. Aqui, ó, nesse lado aqui, eu vou fazer o que a gente chama de evidência, tá? Mas eu vou fazer bem rapidinho para não assustar vocês, ok? Então, ó, o que eu tenho igual aqui? Eu tenho 4π dividido por 3. Observe que eu tenho exatamente dos dois lados da soma, tá vendo? Ó? Toda vez que eu tiver uma soma, você pode fazer isso, ok? Então, exatamente, coloca eles aqui, ó, um sobre o outro, aí multiplica pelo que sobrou. Ó. O que sobrou? 27 mais 216. Fica mais fácil. Para que isso aqui, ó? Porque aqui agora eu vou observar que eu tenho uma igualdade, onde eu tenho 4 aqui, 4 aqui, eu tenho pi aqui, eu tenho 3 embaixo, 3 embaixo. Por isso que é mais fácil até devolver. Porque se eu fizer somando o 9,72, eu vou ter que multiplicar por 3, depois eu vou ter que... vai acabar dando o mesmo, mas acaba tendo um trabalho um pouquinho maior. Beleza? Então aqui, ó, o R ao cubo é igual exatamente essa soma aí, que vai dar nos meus cálculos aqui 243. Então aqui eu teria que fazer isso aqui, ó, raiz cúbica, né? Teria que trocar aqui, né? Eu até coloquei o raiz cúbica aqui, deixa eu tirar esse R daqui de cima, né? Esse 3. Então vai ficar exatamente a raiz cúbica de 243, ó. Isso quer dizer então que aqui, ó, quem lembrar de exponencial vai lembrar que o 243 ele é a mesma coisa que 3 elevado a 5. Como a minha raiz é cúbica, eu sei que o expoente 3 eu tiro, então é mais fácil eu escrever no da raiz assim, ó, macetezinho, beleza? Então, ó, 3 ao cubo, 3 ao quadrado. Então aqui corta, aí fica só o 2 lá dentro. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes raiz de 9 centímetros. Esse é o valor do raio, beleza? Lembrando que aqui o expoente aqui é 3, né? Ok? Por isso que eu cortei. Tá certo, gente? E não dá para tirar o 9 da raiz porque não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Ok? E raiz cúbica de 9 não é o valor racional. Beleza?